O futuro é amanhã e domingo para Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas o palpite é agora. Então, preparem-se. O primeiro jogo será Flamengo e Bayern de Munique. E o primeiro a palpitar é você, Ronaldão. 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo. Vocês estão olhando para mim, vou falar assim. Você não sabe o que dizer? Não, já está na minha cabeça aqui. E 1 para o Bayern. Ele falou por conta do Neuer. Calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar? Você quer manter? Não, 2-1 comigo. Eu tô torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Ótimo. Você comigo, E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2-0 Flamengo. Eu também tô torcendo pelo Flamengo e pelo Felipe Luiz. João Pedro Sgarbi. Eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2-1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Bayern. João Paulo Capelães. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3-0 pro Bayern. Eita. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2-0 pro Bayern. Nossa Senhora. Agora, tomara que eu esteja errado, inclusive. Neste domingo, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam pelas oitavas de final. O Flamengo, que vem de 12 partidas de invencibilidade sob o comando do Felipe Luiz. E o Bayern de Munique contra o Benfica sofreu a sua primeira derrota na história dos mundiais. Flamengo e Bayern, domingo, jogo muito aguardado, né? Já estamos aqui na expectativa. Mauro César, você até citou no programa de ontem que a expectativa, pelo que o Felipe Luiz imagina de futebol e pelo que o jogo deve exigir, muito provavelmente Pedro e Arrascaeta não devem começar jogando esse jogo contra o Bayern de Munique, não é, Mauro? Essa não é uma informação, é mais uma observação, uma dedução minha, né? Pelas coisas como vem acontecendo, a preocupação do Felipe marcar forte o adversário, já falou que vai tentar exercer esse tipo de jogo. O Arrascaeta jogou muitos minutos contra o Los Angeles, então os fatos apontam na direção de Arrascaeta começando no banco, para ser opção durante o jogo, e aí Bruno Henrique e Plata, juntos ou não, passam a ter mais chance de começar a partida, né? Eu acredito que os dois joguem. Acho que a tendência é essa, repito, não é uma informação, é uma observação, uma dedução em cima daquilo que a gente tem visto aqui. Bruno Henrique deu entrevista ontem, inclusive, hoje o Danilo vai falar com a imprensa, daqui a pouco estaremos lá, na coletiva, né? E amanhã, no estádio em Miami, o Felipe fala também para a imprensa. Talvez aí a gente consiga ter uma ideia um pouco mais clara do que a escalação. Mas eu acredito que ele vai colocar esses jogadores que têm mais força, mais saúde e velocidade para momentos do jogo, em que obviamente o Bayern vai estar no campo do Flamengo, vai ocupar o campo do Flamengo, por mais que o Flamengo tente ter a bola. Não acredito que o Bayern faça como fez o Chelsea. O Chelsea não fez questão da posse quando percebeu que seu adversário queria a bola. Eu acho que o Bayern vai duelar para ter o controle do jogo, tendo a posse, e aí vai ocupar o campo do Flamengo em vários momentos. E quando isso acontecer, você ter jogadores rápidos pode ser importante para fazer uma transição eficiente. E aí Plata e Bruno Henrique são peças relevantes nesse contexto. Então eu acredito em uma formação inicial sem o uruguaio, com ele entrando provavelmente durante o jogo. Calor muito forte, o time mais cansado, a previsão na hora do jogo de 31 graus, é o momento mais quente do dia, vai das 14 até às 17, 18 horas, né? até às 5 da tarde, ou seja, até o final do primeiro tempo, começo do segundo, deve estar bem quente, depois deve amenizar um pouquinho, mas não muito, abafado, né? E isso também vai contar, né? Nesse contexto todo. E é mais uma razão até, eu acho, para o Flamengo tentar ter a bola, para fazer o Bayern correr. Se deixar o Bayern girar a bola e ficar correndo atrás, se cansa menos o adversário. O Flamengo tem que tentar fazer um jogo mais físico possível, porque o time alemão está em final de temporada e isso pesa também. Ontem eu fui ao estádio assistir aqui o jogo da Juventus contra o Manchester City, parecia jogo de pré-temporada. Uma farra de espaços, marcação frouxa, o jogo não era tão intenso, os times não entraram com força máxima. Agora muda, que agora é mata-mata, mas acho difícil que os times europeus consigam jogar como eles jogam
nas suas principais partidas na temporada. Não é uma questão de interesse, é questão de ter capacidade ou não. E é provável que não, porque a temporada dele está acabando. O Guardiola, na entrevista ontem, até ele fala da temporada 24-25 como se fosse a temporada passada. Na verdade é a mesma, não acabou ainda. Ele falou mais de uma vez, a temporada passada, então a última temporada, porque na cabeça dele parece ele está numa primeira etapa de pré-temporada aqui, aí vai ter uma pausa para as férias, ele já vai ter observado jogadores novos que chegaram, já não contando com aqueles que estão fora dos planos, no caso do Grealish, por exemplo, né? E depois das férias ele tem a segunda etapa da pré-temporada para começar o período 25-26. Ô, Vamp, você destacava aqui a força no meio de campo do Flamengo. Jorginho, Pulgar... Gerson e Arrascaeta. Gerson. O Arrascaeta, pela preocupação que o Felipe Luiz tem com a marcação mais adiantada, né? Deixa eu falar... tem pegada... deixa eu perguntar pro Mauro. O Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, né? É um cara da seleção uruguaia, tá indo para provavelmente terceira Copa do Mundo. O Uruguai vai naturalmente para a próxima Copa do Mundo e vai ser aí na terra do Tio Sam, né? E no México e Canadá. O Felipe Luiz tem esse domínio assim de um cara desse nível, né? Como o Arrascaeta entender bem, porque o sonho do grande atleta tá jogando nesses jogos. De entender, o Pedro a gente sabe que tá voltando de lesões, tudo, de uma lesão de cruzado. O Pedro dá até pra entender, mas o Arrascaeta, será que ele entende bem, Mauro, isso aí, de repente ficar no banco diante de um Bayern de Munique, de repente o sonho é de jogar contra o Bayern, essa grande equipe europeia, enfrentar o Harry Kane, enfrentar aí o Musiala, o Kimmich, Coman e tudo, ele aceita naturalmente, ele tem esse domínio tranquilo diante ao grupo do que ele quer fazer? Olha, Vamp, eu acho que assim, ele pode até não gostar, mas acho que se o Felipe quiser se quiser escalar o time assim, ele vai escalar. Ele não vai se preocupar com isso, não. Pode até conversar com o jogador, bater um papo, explicar as razões, mas se ele tiver que tirar do time, isso que ele vai tirar. Ele já demonstrou que ele é um técnico, ele monta o time como ele acha que tem que montar, sem preocupações desse tipo. Claro, o jogador vai querer jogar, todo mundo quer jogar um jogo desse, né? Mas, repito, isso não é uma informação. O que eu acho que vai acontecer. Pode ser que ele jogue com a Arrascaeta na hora. Posso estar errado nas minhas observações. Mas é o que eu acho que vai acontecer. E para mim o maior sinal foi ele deixar o Arrascaeta tanto tempo em campo na terça-feira. Um jogador que sempre requer maiores cuidados, né? O Jorginho, por exemplo, jogou na parte final, né, do jogo. O Bruno Henrique, embora pendurado, entrou ainda no jogo, né? Jogou alguns minutos. Então... acho que se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Já falou isso, já fez. E talvez por ser um jogo muito específico, ele parta para esse caminho. Eu acho que faz muito sentido. Ele pode também começar com a Arrascaeta e guardar o Bruno Henrique para o segundo tempo. Fazer o contrário, né? E o Arrascaeta tentar fazer o trabalho sem bola ao máximo, vai esgotar fisicamente e vai sair. Começar com ele e tirar durante o jogo. 90 minutos a chance dele jogar é mínima, né? Mas eu acredito mais que ele comece sem o Uruguai. E acho que não vai gostar muito, né? Nenhum jogador gosta, mano. Você disse hoje... Se tiver que fazer, ele vai fazer. Você disse hoje, Ivan, porque você está apostando aí no Flamengo contra o Bayern de Munique, né? Você está esperançoso pelo Flamengo. Que nem o Mauro falou, eu estava vendo também o jogo do City contra a Juventude, muito distante, parecia até que é jogo de pré-temporada. Agora você vai para o mata-mata. E o time do Flamengo, eu estava falando isso, a escalação do time do Flamengo, são jogadores de seleções, jogadores rodados. Não é que só jogou aqui no Brasil. Pulgar, Gerson e Jorginho jogaram fora. Jogaram fora do país. Aí o Arrascaeta, se jogar, é um cara que está indo para a terceira Copa do Mundo. O Bruno Henrique já jogou fora do país se começar jogando. O Cebolinha, se jogar. É um time internacional. Sim. E não vai chegar aqui e ficar olhando. É que nem você falou que o Estevam ficou olhando pro Messi, né? Todo mundo vai dar uma olhada pro Messi. Mas quando o pouco rolar, eu não sei se esses caras vão ficar olhando. Porco você diz, não sei bola. De bola, né? Não, porque senão, se o porco rolar, você vai falar. Você é goleiro, você sabe que é porco. Eu sei também, mas no caso específico pode ser o porco. Eu acho que dá um jogo. Não assim pra pontos, mas eu acho que esse jogo vai ser o mais interessante. E Juventus com o Real Madrid. Você acha que tem jogo Real Madrid? Não, mas é a Juventus, a velha senhora. Pra mim, Flamengo e Bayern é mais equilibrado do que vai ser Real Madrid e Juventus.
Mas a Juventus está lá, por vez de um sapeca feio, pode querer mudar, né? Então. E aí também fica essa pergunta que eu quero fazer pro Mauro César e vou fazer pros colegas aqui da mesa, sobre esse DNA do Flamengo, que a gente acompanhou contra o Chelsea. Fantástica atuação do Flamengo naquele jogo. E aí tem aquelas perguntas, o Flamengo vai se adaptar ao adversário? Imagino que não, né? Acho que o Filipe Luís tem a maneira de jogar dele muito clara e acho que vai manter isso contra o Bayern de Munique. Até onde isso é bom e até onde isso pode ser perigoso, Mauro César, enfrentando o Bayern, que para mim hoje é uma prateleira acima do Chelsea em nível de força no futebol europeu. Eu acho que a maneira que ele pode jogar, se ele tentar jogar como o Botafogo jogou contra o PSG, um time que nunca jogou dessa maneira, partindo dessa ideia de jogo, eu acho que ele cometeria um equívoco. Mas é claro que pode acontecer de, no jogo, é muito possível isso, em determinados momentos o Bayern empurrar lá o Flamengo, obrigar o Flamengo a se fechar. Mas aí é uma situação de jogo, o adversário impõe a você. A outra é você partir para dentro do campo já pensando, vou me fechar, dar a bola e me defender. Ele não jogou nunca assim. Né? Pelo contrário, ele pode ter um meio campo amanhã com Pulga, Jorginho e Gerson. Com Léo Ortiz, o Danilo, Léo Pereira, Alexandre, o Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Wesley. Ele tem bons jogadores para controlar a bola, para ter a bola, para brigar pela posse. E fazer o time alemão correr também. Dar a bola você que fica correndo. E aí o próprio sol, o calor, né, é um aliado importante se você souber girar a bola e fazer o adversário também correr para tentar recuperá-la. Então acho que o caminho mais adequado é esse. Agora, claro que em circunstâncias de jogo, contra o adversário poderoso, ele pode e deve, em algum momento, ou em vários momentos do jogo, te empurrar contra as cordas e você vai ter que se defender. Mas partir desse plano, entrar em campo, dar a bola para o adversário e ficar só se defendendo, eu acho que seria um erro. Ele nunca trabalhou assim, não é a ideia de jogo do time, não é a forma como... O perfil dos jogadores não é esse. Então, eu acredito que ele não faça esse tipo de mexidas que não faria sentido. Repito, exceto quando o adversário te impõe a você isso, te obriga a jogar, ser empurrado no seu campo.